como tomava sempre o partido da Sara, que eu me estava a desligar cada vez mais deles, se calhar, para só ver a Sara. Eu lembro-me, por exemplo, do meu pai dizer que eu estava diferente e que, por exemplo, que a Sara, que era fogo, portanto, que queria tudo da forma que ela própria achava, as coisas bem. O que é certo é que eu tinha que tomar uma posição e achava que devia estar ao lado da Sara. Ela não chegava, não era possível, porque a Sara queria mais, a Sara não se contentava com o que nós tínhamos, com o nosso dia-a-dia, e o nosso dia-a-dia era e tinha que ser, naquele tempo, tinha que ser estudar, trabalhar, estar em casa dos pais dela, estar sujeitos às coisas que tinham que ser, mas era assim que tinha que ser. No entanto, a Sara isso não chegava e não conseguia lidar com isso. Onde a Sara era uma pessoa muito, muito poderosa. É uma forma de... isto é difícil de explicar. Parece que havia algo nela transcendental. Até que há um dia em que a Sara fala comigo e vem com uma conversa incrível e absurda, que me deixou sem saber o que dizer, o que pensar. Eu já andava com aquilo na cabeça há muito tempo, que achava que era a única solução, que era aquilo que se devia fazer, e que não sabia como é que eu iria reagir ao que ela me iria dizer. Ele limitava. Eu recusei muitas vezes. Eu apresentei alternativas, mas não foi possível. E há um momento em que eu acabo por ceder. E esse para mim é um momento chave. E à minha Sara, nada se negava. Eu não podia. Como podia eu fazer isso? Se eu dissesse que não, era porque eu podia fazer alguma coisa por ela e não fazia. E eu tive que lhe dar essa prova que mais eu não podia fazer. Ela estava-me a pedir, a exigir, a implorar isso. E eu tinha que lhe dar essa prova. Mesmo implicasse matar os meus pais. A ideia da simulação de um possível assalto à casa já existia. E essa ideia veio a tomar mais forma quando nós soubemos que em férias os meus pais tinham sido assaltados. E uns dias depois, acho que uns 2, 3 dias, mas antes ela já me tinha dito que andavam a receber uns telefonemas a ameaçá-los. Nós tínhamos dito aos pais da Sara e a toda a gente que íamos passear pela costa litoral em direção ao Algarve. Dia 11 de agosto, após termos almoçado num parque num parque de merendas, tinha chegado então a hora de eu partir. Tudo estava mais ou menos delineado, estava tudo muito pormenorizado. Chegou-se a pôr a hipótese de a Sara ir comigo, de a Sara participar, e a ideia partiu dela, inclusivamente. No entanto, essa hipótese veio a ser colocada e tinha então que ser capaz de seguir em frente, tal como estava delineado com a Sara. Eu bati à porta e foi a minha mãe que veio atender. A minha mãe ficou muito admirada porque é que eu estava ali, porque eu devia estar em férias e eu também estava, portanto, mascarado, digamos assim, para não ser reconhecido, etc., pelo caminho, pronto.
A minha mãe ficou muito admirada e eu mostrei-lhe a carta e disse que tinha acontecido uma coisa muito grave comigo e com a Sara, onde nós estávamos em férias, e que tinha que lhes mostrar essa carta. E então subimos ao primeiro andar, onde estava o meu pai também. E eu, portanto, levei a minha mãe e o meu pai para a cozinha e disse-lhes que lá é que eles iam ler a carta e que já ficavam a perceber o que é que se tinha passado. Os meus pais começaram a ler a carta na cozinha e essa carta que a Sara tinha escrito e que tinha dois objetivos, que era explicar o porquê de eu estar ali e, por outro lado, era permitir que os meus pais não estivessem distraídos. Estava pensado que primeiro ia ser no pescoço da minha mãe. Eu e ela pensávamos que após fazer aquilo à minha mãe, que ela perderia logo os sentidos, que perderia a vida, e depois que ao meu pai que fosse também pronto, relativamente rápido. Minha mãe me dizia, ou o meu pai me dizia, e a minha mãe também, era o que é que deu a este miúdo, o que é que Jorge, o que é que se passa. Tirei-lhe a faca. Há uma coisa muito importante, é que os meus pais